Saúdos com a paz do Senhor. Amém. Podem sentar, meus santos. Somos gratos a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Toda honra, toda glória seja dada ao Criador da vida, né? Eu agradeço a Deus pela grande oportunidade que Deus nos concede de estar aqui. Agradeço ao convite do pastor da igreja, o pastor Leandro, né? Leandro Pinheiros. Isso, Leandro Pinheiro, junto com todo o seu ministério. Ao meu amigo aí, Natalino, que já conheço aí mais ou menos mais de 20 anos. Mais de 20 anos que a gente se conhece, viu? Foi assim que eu cheguei em São Paulo. Foi os que nos deu a oportunidade de gravarmos nosso testemunho. Gravamos primeira vez em fita cassete, nem existe mais. Depois da fita passamos por CD, DVD, e assim gravamos testemunho, gravamos mensagem e viajamos por esse Brasil e fora do país, levando a palavra do mestre, né? Graças a Deus por isto. Sou grato a Deus pela vida minha e da minha família. A minha esposa não pôde estar presente devido ao trabalho. Ela é enfermeira e o hospital não tem feriado, né? Sabe, pra vocês terem ideia. Então não tem como, mas a gente pôde estar aqui. Abra suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo de número 3. Jonas, capítulo de número 3. Versículo de número 1 nos diz dessa seguinte forma: Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez a esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive. Assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor. Partiu para Nínive, e Deus tinha um propósito para aquela grande cidade. Jonas entrou na cidade, caminhou por ela por uns dias, por o dia inteiro, proclamando: e eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Só até aí, cara, santos. Meus amados, eu quero perguntar a vocês: quem acredita em milagre? Milagre é algo sobrenatural que a ciência não consegue explicar, a medicina não consegue explicar, nós não temos explicação, só Deus faz. Eu costumo dizer que Deus faz milagre que até crente que é crente fica incrédulo. Você entendeu? Deus faz milagre que até o crente diz assim: aconteceu isso, outro aconteceu, e foi Deus? Lógico, o cão foi que não foi, foi Deus. Até crente que é crente fica incrédulo. Tem crente duvidando até do que Deus faz, irmão. Nós estamos numa situação que só Deus. E você que está me vendo pela primeira vez, ou já nos viu em alguns canais de televisão por onde passamos, pregando e testemunhando e falando do amor de Deus, tá? Hoje, graças a Deus, eu já sou um ancião, né? Já passei dos 60 anos, já sou um idoso. Então vocês tenham paciência comigo, porque isso faz parte do estatuto do idoso, tá? Tenha paciência. Amém? Eu já passei dos 60 anos, já vou fazer 62, né? Não pareço, né? Mas já estou aí já passando dos 60. Então, graças a Deus por isto. E quando chegamos em São Paulo, tentei gravar o meu testemunho, tinha acabado de sair da cadeia, mas
As pessoas ficaram com medo. Quando falava em comando vermelho, as pessoas, não dá certo não, cai fora. Todo mundo com medo de mim. E quando eu cheguei ali na época na gravadora Paz no Vale, eu era magrinho, hoje eu estou com mais de 80 quilos já, amém? E Natalina olhou para mim e disse, vou gravar você. E gravou, querido, hoje já tem mais de 25 anos que se conhece, eu e ele. Tá? Só para vocês terem ideia, nunca brigamos. É difícil ter uma amizade assim de 30 anos, né? Graças a Deus por isso. Aí onde divulgamos meu testemunho por rádio, televisão. Não é um testemunho que você conta hoje e amanhã, foi preso que estava pregando mentira. Não, é mais de 30 anos, viu, irmãos, que a gente prega testemunho pelo esse Brasil afora. E eu sou grato a Deus por Deus ter me dado uma oportunidade de trocar uma escopeta, uma 7,65, uma mouse musical Fall 38-22, uma 380, uma 15, uma Magnum, uma .40, pelo um calibre de número 66. Pela Bíblia Sagrada. Troquei as drogas por Jesus. Trago no meu corpo 16 perfurações de bala. Tomei 16 tiros. Um deles foi sobre a minha cabeça, a qual ficamos mais de 15 horas dentro do Instituto Médico Legal, o IML, dentro de um gavetão de gelo. E quando todos diziam que não tinha mais jeito, Deus entra em cena e diz, olha, pode correr para a direita, pode correr para a esquerda, a missão tem que ser cumprida. Jonas tentou se esconder de tudo que foi forma, mas não adianta, irmãos. Sai da zona de conforto e vai fazer o que Deus quer que você faça. Porque se você não for a pé, se não for de carro, se não for de navio, vai de peixe, mas vai. Essa é a realidade. É chamado. As pessoas dizem, eu tenho chamado de Deus, mas quando a coisa aperta, diz, isso aí não é para mim não. Não sei que chamado é esse. Não, isso aí é para fulano. Irmãos, Deus quer falar com você. Antes de eu entrar, querido, em alguns detalhes do que Deus fez sobre minha vida, nós estamos em 2025, já acabando o ano, né? Há uns 4 anos atrás, 2020. Em 2020 nós tivemos aqui uma doença aí que parou o mundo, não só o Brasil não, parou o mundo, que era o Covid, né? É Covid? Vocês lembram? Quem pegou Covid aqui? Levante a mão. Eu não peguei, o Covid que me pegou. É sério? Pega aquele trem lá. Mas eu tenho apenas um pulmão. E eu só tenho um rim. Pessoas com 2 pulmões pegaram o Covid e desceram a sepultura. Eu com um pulmão, bem no começo do Covid. Natalina foi lá no hospital, né? Levou minha esposa lá no hospital para me visitar. Queridos, eu pedi para morrer. Era tanta agulhada, rasparam minha cabeça para pegar a veia. O médico disse para minha esposa, não tem mais jeito, seu marido não tem como escapar. Ele só tem um pulmão. E quem tem 2 pulmões, o Covid leva. Quando o médico falou isso para minha esposa, eu estava com 85% do pulmão comprometido. Eu tinha 15% de chance de vida. No dia seguinte, chamaram a minha esposa imediatamente. E ele disse, ou eu vou entubar ele, ou ele vai morrer. Ontem estava com 85%, hoje está com 99%. Ele tem 1% só para escapar. E quando chegou 1%, Deus diz, agora eu vou entrar em cena. Talvez você diga, pastor, então é preciso Deus entrar em cena. Eu com 62, sou mais velho do que minha esposa. Quando eu tinha 20 anos, minha esposa estava nascendo. Amém? Sou mais velho que ela, 20 anos de idade. Só para vocês terem ideia. E tem gente preocupada, talvez sua bênção nem nasceu ainda, né? E você preocupado. Só para vocês terem ideia, minha esposa tem 42 anos e eu já vou para 62. Olha como é que Jesus faz. E a minha esposa autorizou o médico me entubar. E eu fui entubado. Passei 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias, 2 meses no hospital, se alimentando com sonda, sem saber o que estava acontecendo na minha vida. Eu lembro que depois de 2 meses os médicos vão tirar todos os aparelhos
e eu voltei ao normal. E ele disse: bem-vindo ao mundo dos vivos. E ele disse: pastor, eu quero conhecer a sua igreja. E eu disse: doutor, não quero conhecer a minha igreja, quero conhecer o meu Deus. Igreja é só uma denominação, só uma placa, né? Como disse Paulo, os ministérios são muitos, mas o Deus é um só. Quero conhecer o meu Deus. E ali eu preguei para o médico, ganhei o médico para Jesus, fiz o médico ajoelhado lá da minha cama, coloquei a mão na cabeça dele, e os enfermeiros passando sem entender nada, o médico de joelho e o paciente orando. Quem tinha que cuidar, o médico cuidar de mim, quem estava cuidando do médico era eu. Quando Deus quer fazer, querido, Ele prepara pessoas para cuidar de outros. Deus preparou Jonas e disse: vai à cidade de Nínive, porque eu preciso, tenho um propósito, tenho algo para fazer contigo naquela cidade. Às vezes Deus fala com alguém, mas as pessoas fogem. As pessoas não têm coragem de assumir aquilo que Deus colocou na sua mão. Sempre alguém fala: mas eu não posso, eu não tenho condições. Só apresentar para vocês, eu venci o Covid com apenas um pulmão. Aqui, talvez da distância aí não vai dar para você ver, tá? Mas aqui estou eu, entubado. E aqui os meus pulmões, eu só tenho um pulmão que funciona. O outro foi estourado de bala. E Jesus me tirou de lá. Eu fiz uma pergunta: você crê em milagre? Você veio buscar o seu milagre nesta quarta profética? Se é profética, chegou a hora de você tomar posse daquilo que você veio buscar. Porque se for para a igreja, crente que vem e as coisas não acontecem, não dá certo. Eu costumo dizer, meus santos, eu lembro que uma certa ocasião, eu estava, Natalino foi de última hora, de cima da hora. Natalino disse assim: rapaz, eu vou te levar na igreja Plenitude, lembra? Lá a Genoduque, vamos lá. Bom, tinha mais ou menos umas 700 pessoas. E Deus me toma numa revelação, e eu disse: eu tenho uma pessoa que está com câncer, e eu quero orar por ela. Mas no meio de 700 pessoas, irmão, talvez seja fácil. Eu disse: não, está do meu lado esquerdo. Eu disse: não levante a mão que eu vou falar seu nome. Aí falei o nome da mulher. Aí eu disse: mesmo sem levantar sua mão, por favor, eu vou citar o nome do seu documento. Aí citei o nome para conferir se era o documento da mulher. Pega a sua identidade aí, senhora, para conferir se eu falei o número certo. Ela foi abrir a bolsa para pegar a identidade. Opa, pare, moça. A identidade está no bolso da calça, não está dentro da bolsa, não. Fecha a bolsa que não está aí, não. E foi tremendo. E quando oramos, aquele tumor estourou e a doença foi curada. O que eu quero dizer para você hoje: se os médicos bateram o martelo, disseram que só através do remédio você não pode ficar sem ele, disseram que para você seus sonhos, seus projetos já estão finalizando. Quem sabe Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você que ainda há uma oportunidade para Ele mudar a tua história, ainda há solução para Ele tomar conta daquilo que Ele quer tomar, mas é preciso eu e você deixar Deus agir. As pessoas confiam em tudo, mas parece que coloca Deus em segundo plano. Essa é a realidade. Nós acreditamos numa ferradura atrás da porta, acreditamos num trevo de 4 folhas, acreditamos num pé de coelho, né? Em tanta coisa, e não acreditamos naquilo que Deus pode fazer. Essa é a realidade. No dia 31 de dezembro do ano de 85, nós paramos o Brasil. O Brasil todo parou quando eu fiz uma fuga cinematográfica para resgatar José Carlos Ex-Ensina, vulgo Escadinha. Foi a maior fuga espetacular ocorrida numa cadeia brasileira. Depois de alguns anos atrás, essa fuga ela foi imitada, tentaram fazer a mesma fuga aqui em São Paulo, na cidade de Guarulhos, tentaram também fazer a mesma fuga que a gente fez lá no Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, quando eu estava junto comigo, o Gordo, meio quilo, brasileirinho, o Escadinha estava preso, para nós resgatar este moço.
Salles se tornou conhecido no país ao libertar escadinha de helicóptero. Fuga cinematográfica que parou o país na época. Esses foram os trabalhos. Nós vamos falar sobre isso aqui, irmãos. Irmãos, tem uma coisa que o crente tem que entender: que o mal existe, a macumba existe, a feitiçaria existe, a umbanda, quimbanda, o candomblé existe, e o diabo também tem as suas maneiras de trabalhar. Muito cuidado. Foram trabalhos feitos na feitiçaria. E minha mãe, antes de conhecer Jesus, minha mãe era mãe de santo. Minha mãe tinha um terreiro dela, batia a noite toda, e eu acabei me envolvendo dentro do espiritismo. Fundador do Comando Vermelho, muda de vida, do Comando Vermelho para as mãos de Deus. Jesus é bom, né? Fui capa de uma das maiores revistas do nosso país, que é a revista Veja. Ela traz por tema a fé contra o crime. Mas irmãos, não fico com medo não, que eu estou liberto, viu, irmãos? Amém? Graças a Deus por isso. Assassino, ladrão de banco e traficante, hoje transformado por Jesus. Só Deus faz isso. Só Deus restaura, tira o homem do fundo do poço, irmão, dá nova vida. Graças a Deus por isso. Ex-chefão do Comando Vermelho se entrega para Deus. Esse era um jornal do estado de São Paulo. Esse jornal não existe mais, tá? Tem mais de 20 anos que ele saiu de circulação. Era conhecido como Notícias Populares. Era um jornal que talvez muita gente nem lembre mais, mas ele existiu. E esse é um jornal de uma denominação que eu fui capa do jornal deles. Não vou falar que local é, né? Mas eles me fizeram uma entrevista comigo. Eles são donos de um canal de televisão, essa igreja, mas não vou falar o nome não. E eu fui parar na capa deles. Até lá eu preguei, amém? Quando Deus quer, irmão, Deus leva o cabo em qualquer lugar, não tem jeito. Deus é Deus, do pó para a fé. Queridos, o que nós acabamos de citar e mostrar são matérias e reportagens. Se você entrar no YouTube e colocar Pastor Salles na Rede TV, vocês vão nos encontrar lá. Pastor Salles no SBT, você vai nos encontrar lá. A televisão divulgou do que Deus é capaz de fazer na vida de um homem que a sociedade dizia que não tinha mais jeito, de um homem que foi desenganado pela medicina 3 vezes. Deus me curou do câncer, Deus me tirou do ML, até do Covid. Deus me restaurou, né? Hoje nem parece, né, que tem a idade que eu tenho. Às vezes, para entrar no ônibus sem pagar passagem, eu tenho que mostrar a carteirinha, porque senão, ainda me deram um negocinho, irmão, para colocar no meu carro, do idoso. Quando eu chego lá, minha esposa, olha a tua vaga ali, ó. Vem cá, minha filha, vem comigo aqui. Amém? Tá lá minha vaga do idoso, e é o meu direito. Eu entro no ônibus, já peço alguém para levantar. Vejo que é mais novo que eu, levante aqui, filho, para me sentar, que você ainda tem... Eu já cheguei, já passei da idade. Graças a Deus por isso. Quando eu cheguei em São Paulo, olha quando Deus quer fazer milagre. É porque vocês não conhecem minha esposa, viu? Mas olha, tem muita gente aqui, homens e mulheres bonitas, mas minha esposa ganha de todos, amém? Lógico que é minha esposa. Ou vou falar que não? Não é verdade? Não, mas se você ver minha esposa, você fala, pai, é muita oração mesmo, viu? O que essa mulher viu nesse camarada? Misericórdia. E eu lembro que eu cheguei, fui pregar e terminei de pregar. Eu sou viúvo 4 vezes, né? Viúvo 4 vezes. Morreu a primeira, morreu a segunda, morreu a terceira, morreu a quarta, e a quinta eu casei agora. Graças a Deus está viva. Amém? Pastor, como é que você faz? Não, irmão, não é que eu faço. Elas que não quiseram fazer a obra de Deus. E como a gente não pode mais fazer coisa errada, a gente coloca o joelho no chão e diz, Jeová, ou muda ou tu leva. Aí a pessoa não quer mudar, Jeová leva. Amém? No final do culto, se a tua esposa está te dando trabalho, me dê o nome dela que eu vou orar. Amém? Glória a Deus. E se for ele, me dê o nome dele que eu oro também. Amém? A irmã já está apontando para o outro ali. Pega o nome dele aqui. Eita glória. Aí, queridos, o que acontece? Minha esposa diz, pastor, ore por mim.
eu preciso de uma oração e eu preciso que Deus prepare um marido para mim. Eu viúvo, ela solteirona, eu disse: irmã, você crê em milagre? Creio. Então, não vou orar mais não. Por quê? Porque você vai casar comigo. Ela disse: misericórdia não. Você pediu para mim orar para Deus preparar um servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Mas tem gente que pede, irmão, quando Deus dá, ele corre. Irmão, se Deus te deu, pega. Deus mandou Jonas, vai. Jonas quis correr. Deus foi preciso a fúria do mar, mandar um peixe para que Jonas cumprisse. Sai da zona de conforto, faz alguma coisa enquanto há tempo. Essa é a realidade. Escute uma coisa, queridos. Eu não sou carioca não, tá, irmão? Eu criei no Rio de Janeiro, mas eu não sou carioca não. Eu sou nordestino com muito orgulho. Amém? Muito orgulho. Tanto se fosse para me nascer de novo, eu pedi a Jesus para nascer no norte. Graças a Deus por isso. Mas me criei uma das maiores favelas da América Latina, na zona sul do Rio de Janeiro, Rocinha, aonde foi minha criação. De lá não existia Comando Vermelho, não existia PCC, não existia Terceiro Comando, não existia FDN, não existia PCC, nada. Só existia a Falange Vermelha dos anos 70. Isso há mais de 40 anos atrás. Só para você ter ideia. Eu jamais imaginava que eu ia ser treinado em Medellín por Pablo Emílio Escobar, galerinha. Eu jamais ia entender que Deus tinha algo para fazer na minha vida. Uma das coisas que minha mãe nunca desistiu foi de orar, irmãos. A oração é a chave para a vitória. Tem pessoas que oram um dia, oram 2 dias, oram 1 mês, 2 meses, oram 1 ano e diz: já tem 1 ano que orei, se até agora não resolveu, não vai resolver mais não. Continue orando, porque há uma promessa, e se a promessa foi dada por Deus, queira Satanás ou não. Amém? Nem que Nossa Senhora Aparecida entre no meio para atrapalhar, não vai conseguir não, viu? Amém, irmão? Não vai não, ué. Porque quem mandou, quem deu a ordem foi ele. Eu nasci dentro de um lar evangélico. Minha mãe, antes de ser evangélica, era mãe de santo, como eu falei para vocês. Mas ao meu nascimento, minha mãe já tinha conhecido Jesus. E minha vida foi consagrada a Deus. Uma das coisas que eu não vejo hoje nos últimos dias, irmãos, eu tenho... Quando temos tempo para divulgar, fazemos um trabalho de cura e libertação, onde eu vou orar por pessoas desenganadas, Deus vai nos revelar. Eu chamo as pessoas que são paralíticos, pessoas cegas e etc. Hoje em dia ninguém não vê mais milagre, não tem mais milagre. É verdade, tem milagre de tudo, menos de um paralítico andar, menos de um cego enxergar, é ou não é? Tem milagre que foi curado, não enxergava bem, passou a enxergar melhor, que não podia fazer, se agora anda melhor, era a perna que doía, mas paralítico sair de uma cadeira de roda, paralítico andar, ninguém vê mais isso. É ou não é verdade? É como se Deus, isso aqui eu faço, isso eu não faço mais. Não, eu prego um Deus que ainda faz. Eu sei que um dos maiores milagres é a transformação de uma vida. Eu sei disso. Mas escute uma coisa, querido. Eu me envolvi no espiritismo. Eu cheguei ao 3º escalão da magia negra. Querido, eu fiz tudo o que o cão pediu. E o que o cão não pediu, eu fiz por minha conta. Eu cheguei a uma época, irmãos, que nem o diabo entrava mais em mim. Era eu que entrava no diabo. Eu cheguei a deixar Satanás endemoniado. Você entendeu? Era eu que endemoniava o cão, não era o cão que me endemoniava não. Só para vocês terem ideia. Logo caí no submundo das drogas, quando me envolvi com outros companheiros, e fundamos o Comando Vermelho com 12 estatutos. Acabava-se a Falange Vermelha, nascia o Comando Vermelho. Aos 13 anos, filho de pastor, papai pastor da Assembleia de Deus, minha mãe dirigente do ciclo de oração, e eu estava nas drogas. As pessoas não entendem e dizem: mas por quê? Querido, Deus dá permissão para me fazer o que Ele quer. Deus não te proíbe de nada, faça, mas as consequências vai vir.
Só que minha mãe e meu pai tinham uma promessa que Deus fez: não te preocupe, porque eu vou salvar, eu vou restaurar e eu vou fazer. O que eu quero dizer para você esta noite: não se preocupa, porque o que falaram, falaram por falar. O que importa é o que ele falou. A palavra final é dele, e é por ele que é feito todas as coisas. Aleluia. Se há uma palavra, querido, tome posse. Tem crente desistindo muito fácil, irmão. Tem crente parando na caminhada muito fácil. Tem crente dizendo assim: olha, pastor, a coisa está feia, se Deus não mudar, eu vou ficar um tempo em casa. Fica, problema seu. Deus não está nem aí. Tu acha que eu estou preocupado com isso? Não. As consequências que vem pagar é você. Ah, hoje eu não vou não, porque sexta-feira eu vou. Tem gente que escolhe até o dia de culto que ele tem que vir. Tem isso também agora? Tem uns crentes que escolhem: hoje eu vou, então eu vou, nesse dia eu não vou. Fica escolhendo. Imagine se Deus falasse a mesma coisa: hoje eu vou te abençoar, amanhã eu não vou não. Não é assim que você faz? Hoje eu vou fazer a cura, mas amanhã eu já não vou mais. Pare com isso, irmãos. Venha, busque, pague o preço. Só para vocês terem ideia, querido, quando eu caí no mundo do crime, que eu fui preso aos 13 anos, cometi artigo 157, assalto à mão armada, é seguido por artigo 121, que é latrocínio, roubo seguido de morte. Eu fui preso, as minhas unhas foram furadas com agulha e puxado de alicate a sangue frio. Há 40 anos atrás existia torturas dentro da penitenciária, e eu fui torturado. Mas enquanto eu estava sendo torturado, as unhas eram furadas, enfiava a agulha debaixo da unha, puxava a agulha, enfiava de novo, pegava o alicate e puxava sangue frio. Enquanto eu estava sendo torturado num pau de arara, de cabeça para baixo, eu tinha uma mãe que dizia: Jesus, não deixa meu filho morrer. E Jesus dizia: minha filha, não te preocupa, porque minha palavra está de pé. O teu sonho, teus projetos não vai morrer. O diabo quer enterrar aquilo que você sonhou, o diabo quer jogar por terra os teus projetos, mas quem falou disse assim: olha, está de pé, espera. E quem sabe nesta data, nesta quarta-feira de hoje, Deus não me trouxe aqui para dizer: ei, está chegando, tem coisa boa chegando, não te preocupe, porque a providência de Deus já foi dada para ti. Deus está liberando o que é necessário. Você crê? Não seja que nem Jonas. Cuidado para o peixe não te engolir. Cuidado. Aí vou te dizer: pastor, aqui em São Paulo nem praia não tem, imagine peixe. Em Brasília também não tem praia, tem cada peixe, cada tubarão. Você nem imagina. É, não é? Cuidado. Nem ri tem. Só para vocês terem ideia. Mas escute uma coisa. Fundamos o CV. Com nome forte no mundo do crime, eu ganhava nome. E ganhava meus nomes nas páginas policiais dos jornais do Rio de Janeiro. Surgia-se um traficante. Aos 16 anos, eu tinha mais de 6.000 traficantes no meu poder, liderando o tráfico de droga internacional. Minha cabeça valendo prêmio pelo FBI, a polícia norte-americana, por tráfico de drogas. Com dinheiro, fui um homem rico. Rico não, milionário, famoso. Apartamento, mansões, fazenda, 3 aviões, mais de 700 imóveis, 15 mansões em Angra dos Reis, tudo você possa imaginar. Mas eu não tinha paz. Eu dormia com 2 revólveres na cintura. Eu saía do meu quarto para ir ao banheiro, eu saía com um revólver na mão. Abri vários pontos de droga, mas olha o trabalhar de Deus. Lá no Rio de Janeiro nós temos um morro, conhecido Morro Dedê, que fica na zona norte, ali na Ilha do Governador. E o que acontece? Eu abri um ponto de droga ali, e muita gente que vinha comprar droga na mão do meu gerente, que eu tinha várias bocas,
passava em frente à igreja, que na época, eu não sei nem se hoje existe mais, eles colocavam uma placa assim, ponto de pregação da igreja tal. Aí estava lá aquele ponto de pregação, e muita gente que ia lá comprar droga, ia para a igreja, se convertia e parava de comprar droga. Aí eu dizia para os meus colegas: cadê fulano? Por que caiu a frequência aqui? Chefe, é porque os crentes abriram a igreja aí, e eles vêm comprar droga, vai para os crentes e vira crente. Eu disse: quer dizer, o pastor está tomando os meus clientes? Tá. Aí a briga foi com o pastor, irmão, que eu estava preocupado, que eu estava perdendo a minha clientela para os crentes. Então eu vou lá. E talvez você não deve lembrar, eu tinha o cabelão comprido e tinha uma calça na época, a calça por nome de boca de sino, xadrez. Quem lembra? Levante a mão. Só os irmãos da terceira idade. Terceira idade lembra, a calçona com a bocona desse tamanho. E eu cheguei com aquela calçona, as pernas andavam, batia assim uma na outra. E eu dizia: o senhor que é o pastor dessa igreja? Sou eu mesmo. Pastor, eu sou chefe do Comando Vermelho, eu tenho mais de 6 mil traficantes no meu poder, e o senhor tem 24 horas para sumir do morro. Ele olhou para mim e disse: moço, espera só um pouquinho, que eu vou lá dentro conversar com o filho mais velho de Irmã Maria. Você conhece? Ele está vivo, falei com ele hoje. Se o filho de Irmã Maria mandar sair, eu saio, mas se ele vai lá, fica, porque senão eu mando o peixe te pegar. É melhor ficar. E ele disse, voltou e disse: olha, moço, falei com Jesus, e Jesus falou para mim ficar. Aí eu disse: então Jesus não gosta de você não, porque você vai morrer. Jesus não gosta. Você tem 24 horas para sumir no morro. Amanhã nesse mesmo horário eu estou aqui, vou tocar fogo na sua igreja e matar você e toda a sua família. E dei as costas. No dia seguinte, quando eu estava descendo para fazer o trabalho, eu disse: eu não vou mandar um dos meus soldados, eu mesmo venho e faço. Quando eu estava descendo, um colega me encontra comigo: chefe, mandaram nós matar esse moço que nós não vamos matar não. Olhei para a foto: por que você não vai matar? Porque é crente. Eu disse: o que tem? Chefe, quem mata crente fica com 7 anos de azar. Aí eu pensei: se eu matar um crente fica com 7 anos de azar, se for um pastor dá 14. 14 anos de azar, porque se um crente, só o crente dá. Olha a mente. E eu disse: me dá aqui a foto, vamos fazer um teste, deixa que eu vou lá. Aí desviei, deixei o pastor de lado e fui fazer o outro serviço. Era Deus agindo, irmãos. Deus trabalha que você não entende. E muitos Deus manda você fazer uma coisa, você não faz. Faça, amém? Se Deus mandar você fazer, não pensa duas vezes. Se tem uma coisa que Deus nunca vai ficar, é devendo a alguém. Deus não é caloteiro para ficar te devendo. É mais fácil eu dever para Deus do que Deus dever para mim. Pode fazer que Deus honra. Deus honra. Aí beleza, quando eu cheguei na casa daquele pastor, já com tudo preparado, eu disse: o senhor vai morrer. Já foi com o revólver na mão, já apontando. O pastor só levantou a mão e disse: mas o que eu fiz? Não, fui pago para lhe matar, o senhor vai morrer. Ele levantou a mão e disse: Satanás, eu quero dizer uma coisa, que a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Você não tem autoridade na minha vida. Olhando para aquele pastor, como estou te olhando hoje, com meus olhos azuis. Amém? Você diz: mas Bia, você não tem olho azul. Tu está olhando pela carne. Olha pela fé, que meu olho é bem azulzinho. Fé é isso, irmão. Fé é você ver uma coisa que não existe. É algo fundamental. Eu estou vendo, é azul. Então, amém? Diga amém. Pronto, é azulzinho. Graças a Deus. Aí, também, olhando para aquele pastor com meus olhos azuis, que o Covid não comeu nem vai comer. Só para vocês terem ideia. Eu não sei você, mas eu não vou morrer. Não vou. Oxe, eu vou ser arrebatado antes. Eu creio em arrebatamento, rapaz. Então eu vou ser arrebatado antes. Antes de morrer, Jesus busca a igreja, eu estou indo embora.
Olhando para aquele pastor, irmãos, em volta dos pés dele alguém riscava o chão. E do meio daquele risco abriu-se uma rachadura. E dali surgiu-se uma labareda de fogo envolvendo os seus pés. E o fogo ficou a essa altura, 1,10 m de altura. Não tinha lenha, mas o fogo brotava debaixo do chão para cima. E eu com a arma na mão comecei a tremer. Vai, infeliz, mexer com crente. A minha vontade de correr. A esposa do pastor chegou, irmão. Uma mulher magrinha, baixinha, pequenininha. Colocou a mão sobre o seu ombro. E quando ela chegou, colocou a mão no ombro dele. O fogo aumentou mais ainda. E o medo também. E ele disse assim: meu bem, segura o cabra, que eu volto logo. Uma mulher, irmão. O cabra acostumado a matar, a roubar banco. Uma mulher disse assim: não faça nada, porque segundo a minha palavra tem que me obedecer. É mole? A minha vontade de correr, mas não tinha força para correr. Ele foi lá dentro, trouxe o Novo Testamento, colocou no meu bolso e disse: um dia você vai voltar, mas é para pregar na minha igreja. Um dia você vai vir, mas é para falar do que Jesus fez na tua vida. Queridos, eu saí sem nem olhar para trás, nem quis saber mais do pastor lá. Deixei o pastor lá, não fui mais mexer com ele não, porque eu fiquei com medo. Tanto que eu não podia ver um crente com Bíblia na mão, que eu me escondia. Aí lá vai eu, olha aí, escute essa. Abri o Novo Testamento, eu fui ler. Quando eu abri o Novo Testamento, eu dizia para o meu colega: está vendo fogo em mim? Ele disse: não. Não é pentecostal, vai ter fogo? Tem uns crentes aí, irmão, que nem fogo tem, só tem, nem querosene. É sério, não tem nada. Eu não vou citar o nome. Eu preguei numa igreja aí, entendeu? Que o pastor disse assim: vem pregar aqui, meu filho, eu quero que você dê seu testemunho por completo. Só tem um porém: aqui você não pode falar em língua, não pode dar glória a Deus, não pode dar aleluia, só um amém de vez em quando. Eu vou fazer o que lá, pastor? Vem, meu. Mas eu fui. Irmãos, pense numa igreja fria. A igreja era tão fria, irmãos, que se entrasse pinguim na igreja, saía resfriado. No final do culto, fizeram lá uma cantina. Imagine o que era a cantina de uma igreja fria: sorvete. Conclusão: no terceiro dia, Jesus batizou a mulher do pastor, começou a falar em língua. Hoje, Igreja Batista Renovada. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Leitou com de faz. Irmão, quando Deus quer agir, Deus age. Ainda tem crente que diz: eu estou tão desanimado. Levanta, irmão, a tua cabeça, porque a bênção está sendo providenciado. Levanta, porque teu sonho vai sair do papel, o teu projeto vai sair da gaveta, a promessa ainda está de pé. A igreja só está engateando, daqui a pouco vai andar sozinho. Só tem 3 anos, aí fica falando papai e mamãe. Mas quando terá os 6, 7, 8, já sabe caminhar sozinha. Você vai ser instrumento, você é um tijolo, você faz parte dessa coluna, e quem viver, verá. Alaitou cor de faz. Eu gosto de ouvir esse barulho, irmãos. Eu gosto de ouvir a língua do meu país. Aleluia, aleluia. Você pode sentir a presença de Deus aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode sentir a presença do Pai. Deus pega uma prostituta e faz uma mulher de caráter. Deus pega um bandido, restaura e mostra para a sociedade: olha o que eu sei fazer. Olha o que eu sei fazer. Ele é imagem e semelhança minha. Eu vou usar. Aleluia. Eu vou usá-la. Peguei o ponto de droga e mudei, que ficava em frente à igreja, lá no Morro Dedê. Quando eu fui mudar o ponto de droga, o pastor gritou:
Já vai embora, Satanás. Vai mesmo que eu mandei Jesus te pegar. Meu colega dizia: chefe, nem olha para trás, porque os crentes falam um negócio e pega. Aleluia. Crente pentecostal, irmão, até o tutano. Amém? Porque tem uns crentes aí que é medroso. Pede a capa de Elias e esquece de pedir o cinto. É um calça frouxo. Tem mulher que sobe no altar, irmão, que o homem fica olhando assim: queria ser igual ela, cabra frouxo. Não prega, Deus levanta a mulher. Fazer o quê? É Deus. Deus usa quem Ele quer, usa quem quer e faz como Ele quer, acabou. Ele é Deus. O homem quer tirar alguma coisa, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. O homem quer tirar alguma coisa daqui, o homem quer tirar algo que está sobre o controle do estado de São Paulo, mas não consegue tirar. Aí Deus fala: eu vou dar ajuda para vocês. Aí Deus manda um remoinho, um vento forte, arrebenta tudo. Agora vocês tiram a Enel. Está entendendo, irmão, o trabalhar de Deus? Agora vocês tiram. Eu permiti isto. Tudo é permissão de Deus. Vocês vão ouvir algo, irmãos, que vocês nunca ouviram. Calma aí. Os irmãos não preocupem com o horário não, que antes da meia-noite eu acabo, amém? De meia-noite eu não passo, pode ter certeza disso. Mas olha aqui, querido. Mudei o ponto de droga. Continuava roubando. Irmãos, eu não podia ver um banco aberto que eu queria entrar. Eu gostava muito de banco. Como eu gostava. Tá. Hoje não tem mais. Alguns bancos que eu prestei serviço na época, não tem mais. Eu prestei serviço para o Banco Nacional. Eu prestei serviço para o Unibanco 30 Horas. Eu prestei serviço para o Banco Bamerindos. Não sei se vocês ouviram falar desses bancos. Eu prestei serviço para o Banco Real. Olha os bancos. Até para o Bradesco que eu trabalhei. Só não devolvi o dinheiro, mas eu pegava. E eu dizia que era um ladrão bom, irmão. Não tem ladrão bom, mas eu dizia que era um ladrão bom. Porque eu não roubava ninguém na rua. Não roubava comércio. Não, meu negócio era só banco. Eu ia lá, pegava o dinheiro, entendeu? Às vezes roubava um caminhão com mercadoria de feijão, arroz, essas coisas. Encostava na favela, dava cesta básica para todo mundo. Lógico, não saía do meu bolso, por isso que eu dava. Mas a pessoa colocava a cesta básica aqui no ombro, aqui, saía levando a cesta dela, ainda dizia assim: é um ladrão desse que o Brasil precisa, que ajuda nós. Porque tem uns que estão aí, mas não ajuda, né? Mas eu ajudava. Não ajudava o quê? Algo que não era meu. Essa é a realidade. Não era. Mas eu achava que estava correto. Só para vocês terem ideia. Mas escute uma coisa, queridos. Uma certa ocasião, talvez vocês não lembram. Há uns anos atrás, a viatura era uma caravana, um Fusca, um Fit 147, tá? Talvez vocês não lembrem, mas era viatura. Até Fusca é viatura, pastor. Mas o Fusca não anda, fazer o quê? Mas era viatura. Só para vocês terem ideia. E eu fugi numa lambreta. E a polícia num Fusquinha atrás de mim. Às vezes o policial saía do Fusca e corria a pé para me alcançar. Porque o Fusca não anda muito, né? É o chamado camburão averonês. Vocês não lembram disso? E eu entrei na Candelária, numa igreja católica, coloquei o revólver na cabeça de um padre, e eu falei: padre, me dê sua batina ou morre. O padre falou: filho, eu sou padre, e eu sou bandido. O padre, para não morrer, me deu a batina. Eu nunca tinha dado na missa na minha vida, foi a primeira vez. Eu de batina, amarrei o padre dos pés e as mãos, enchi a boca do padre de papel e subi para cima do altar para dar missa. E eu disse: hoje a missa vai ser diferente, vai todo mundo para casa mais cedo e vocês rezam em casa. Aí as pessoas: padre, você vai se confessar? Vou. Sentei no confessionário e formou uma fila de gente para contar os pecados para mim. E as pessoas contando e eu perdoando. Tipo, eu devo perdoar nem o meu, mas rindo dos outros. Quando a polícia entra na igreja, os policiais entram à minha procura. Os policiais, ao entrar, não me encontraram o padre, que não era padre, que era eu, que não era eu, que era padre. O policial ajoelha nos meus pés, pega a minha mão e beija. Aí eu me empolguei. Aí agora eu vou virar padre mesmo. Irmão, olha a cabeça do indivíduo.
Dali eu saí, depois saí de batina, quando eu entrei no Banco Bamerindo, que eu coloquei o revólver na cabeça do guarda, o guarda olhando, viu de batina, o guarda falou, tá vendo? Nem nos padres a gente pode confiar mais. Roubei o banco. Irmãos, eu era tribuloso. Eu tinha demônio. Alguém disse, pastor Salles, você tinha pombagira? Tinha não, tinha um pombal. Eu tinha demônio demais, irmão. Até no dedão do pé eu tinha demônio. Eu usava 9 guias no pescoço. Eu cheguei a violentar a sepultura de pessoas que já estavam mortas, o trabalho de feitiçaria, magia negra, e se alimentar com carne humana, com carne podre. Eu cheguei ao ponto mais baixo da feitiçaria, da bruxaria que você possa imaginar. Só que a minha Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é bíblico. Deixa eu partir aqui para o lado da convenção, porque eu sei que o testemunho, são 3 horas de testemunho, não tem como contar tudo, mas eu vou adiantar um pouquinho aqui, amém? Queridos, depois de passar por tanta coisa, quantas vezes mamãe subia nos morros carioca com sua Bíblia na mão? Meus colegas diziam, sua mãe está vindo, eu pegava os 2 revólveres, escondia aqui na cintura atrás, para minha mãe não ver. Minha mãe me dava um abraço e dizia, filho, sai desta vida. Eu dizia, mãe, eu ajudei a fundar uma facção. Eu sou um dos chefões do Comando Vermelho. E eu não vou sair. Jesus te ama. Eu disse, mãe, vamos fazer um acordo? Se o teu Jesus vir conversar comigo, eu viro crente. Guarde bem essa frase. Fala com o teu Jesus, vê se ele tem coragem de me enfrentar. Se o teu Jesus tiver coragem de me enfrentar, eu viro crente. Minha mãe disse, filho, não fala isso. Mas se for preciso, ele vai vir. Te prepare. Irmão, foi falar e Deus é como se Jesus, agora o negócio é comigo. Ele me chamou para um desafio. Calma aí, desafio qualquer um menos Deus. Não desafio não, porque o negócio vai ficar ruim para o seu lado. E eu desafiei, sem saber de nada. Queridos, depois que fiz isso aí, eu nunca tinha pegado um tiro. Eu peguei 1, peguei 2, peguei 3, peguei 4, 10, 15, 16 balas no corpo. Já tendo cometido mais de 76 assassinatos, uma condenação de 300 anos e 6 meses de cadeia. Jesus disse, eu vou tirar de lá. E Jesus tirou. Sabe que Jesus usou o presidente da República do Brasil para me conceder o indulto presidencial. Irmão, quando Deus quer fazer, Ele faz e acabou. Não valia nada. Não valia nada. Todos os meus bens, quando aceitei Jesus, foi confiscados. Os apartamentos, as mansões, avião, fazenda, carro, tudo. Mas não tiraram Jesus de mim. Como diz o louvor, nada vai tirar Jesus de mim. Nada. Fizeram tudo, mas não tiraram Jesus de mim. Os empresários, políticos que me pagavam, matavam por dinheiro. Empresários me pagavam, eu ia lá e matava as pessoas. Agora, queridos, todos eles com medo, achando que eu ia entregar. Quando eu conheci Jesus, eu deixei tudo para seguir a Cristo. Olha que até hoje, eu tenho dado testemunho em televisão, jornais, revista, no jornal El País na Espanha, aonde eu tenho passado, mostrando que Jesus fez há mais de 30 anos, quase com 40 anos de crente aqui, ó, aleluia, falando que Jesus é bom. Nunca me desviei, meus santos, nunca fiz isso aqui de errado. Já fizeram, jogaram a culpa em mim, mas não era eu. Eu não sei se o Natalino lembra, um camarada uma vez, não vou citar nome, não é Natal, mas você sabe quem é, comprou uns CDs na mão do Natalino e deu uma nota falsa. Irmão, o cara era bandido, tinha saído do crime também, mas eu, como era mais famoso, sobrou para mim. O Salles foi mais ladrão do que ele. Salles, tu me deu nota? Dei não, Natal, foi eu não. Já sei que te deu, foi fulano de tal. Fulano de tal ficou bravo comigo, irmãos. Crente, irmãos, tem tanto crente, só tem rótulo, só tem nome, não tem compromisso com Deus. Essa é a realidade. Tem um monte de gente aí, ó. Eu chego na casa do meu amigo aqui, é como se eu estivesse na minha casa. A mulher dele chega lá, Salles, tira aí o sapato do pé, deita aí no sofá, deita no quarto.
A liberdade que eu tenho. Por quê? São 30 anos de confiança, que não tem isso aqui para falar de Salles. Graças a Deus por isso. Isso é bom, irmãos. O que eu vivo aqui hoje, daqui 10 anos, pastor, daqui 10 anos, é o mesmo testemunho, não tem esse negócio de mudar. Tem que contar o testemunho, na outra igreja, o testemunho é diferente. É ou não é? É a mesma coisa que eu vivi, é o que eu passei. Só que depois de muito, olha, eu fui jogado, eu não vou entrar em detalhe, eu fui jogado de cima da ponte do Rio Niterói, amarrado os pés e as mãos, dentro de um saco e a boca do saco amarrado. São 16,5 km de ponte, 72 metros de altura. Altura o suficiente para cair morto. E eu estou aqui, vivo. Tenho o corpo todo quebrado, machucado? Tenho. Mas Jesus me deixou vivo para contar a história. Para contar a história. Eu lembro que quando eu saí da cadeia, eu fui tentar arrumar emprego. Aceitei Jesus e fui tentar arrumar emprego. E me pediram, nem sei se hoje as empresas pedem mais, mas na época me pediram um tal de antecedentes criminal, né? A capivara, em outras palavras. Aí eu fui puxar, deu 28 metros de papel, aquele monte de papel. Moço, o que é isso? Não, porque eu era do Comando Vermelho, assaltante de banco. Ah, moça, a vaga já foi preenchida. Nunca me deram. E Jesus nunca deixou passar fome. Nunca, sempre comi do bom e do melhor. Até torta de maçã fizeram para mim hoje. Aí a irmã ainda pergunta, quer levar um pouco? Ela acha que eu ia falar que não. Eu disse, minha irmã, coloque aí. Coloque aí. Irmão, aprenda uma coisa, quando alguém perguntar, aceite. Tem crente que diz assim, pastor, eu senti de Deus de lhe abençoar. Aí eu respondo, eu senti de Deus de receber. Amém? Não é verdade? Abençoa o profeta. Quando você abençoa um profeta, você está plantando na sua vida o seu ministério. No dia 31 de dezembro de 85, eu fiz a fuga que parou o Brasil. Em março de 86, eu fui numa igreja para colocar os crentes para correr. 20 homens do Comando Vermelho fortemente armados. Cheguei na porta daquela igreja, o porteiro baiano. Tem algum baiano aqui? Levante a mão. Tem algum baiano? Não, né? Tem, amém. Se minha esposa estivesse aqui, ela levantava a mão, que minha esposa é baiana. Amém? Se minha esposa é baiana, você já sabe, minha casa tem que ter pimenta e farinha, né? Glória a Deus por isso. E só descobri que minha esposa era baiana depois que eu casei, no dia seguinte ainda. Porque a madrugada eu acordei, minha esposa estava roncando, ela roncava e fazia oxi, 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 oxi. Ah, minha filha, o que é isso? Eu sou baiana. Ah, então tá bom. Glória a Deus por isso. Aleluia. E estou casado com uma baiana. Glória a Deus. Olha como Jesus é bom. Maravilha de Deus. E eu casei mesmo. Fui no cartório, passei pro meu nome, levei para casa, é minha. Ainda digo, tira o oi, que é Jesus que me deu. Amém? Vai orar, que Deus te dá também, né? Pronto. Tem crente, irmão, de oi no que não é dele. Para com isso, rapaz. O irmão compra um carro. Ô, irmão, um carro bonito, Deus não me dá. Mas vai trabalhar, rapaz. Cada uma, né? É assim, ó. A mãozinha dele não abre para nada. Para abençoar alguém, ele vai olhar um livro de um pregador, de alguma coisa, um biscoito, um doce, uma Bíblia. Ele olha, é bonito. Outra vez eu compro. Rapaz, tem que comprar ali, não é outra vez não. É quando você voltar. Nem sabe quando o cara vai voltar, que mentiroso. Quando você voltar, eu compro. Hoje não dá. Compra agora. Amém? Pastor, eu não tenho dinheiro. Se vire. Faça que nem eu. Eu cheguei aqui em São Paulo, irmãos. Eu cheguei a morar em pensão. Com 8, 10 homens. Deus me deu casa, Deus me deu carro. E eu nunca cobrei para pregar. Nunca. Graças a Deus. Nunca até hoje. Uma certa vez eu ganhei um carro, peguei numa igreja Batista da Lagoinha, Belo Horizonte, e me deram um carro lá. Eu fiquei tão feliz, irmão, com o carro. Eu fui a Brasília, eu tinha uma Brasilinha que tinha uma bobina desse, mas aquilo quando esquenta a bobina, irmão, aquilo não pega, o carro não pega não, nem com óleo ungido. Não adianta se orar, consagrar, jogar óleo, não pega, irmão. Tem que colocar uma toalhinha molhada, esfriar para depois a bicha pegar. Mas eu fui.
Do Rio de Janeiro a Belo Horizonte, você gasta cerca aí de 6 a 7 horas. Eu gastei 23 horas para chegar lá, mas cheguei. Quando eu vi lá aquela igrejona bonita, parei o carro na Avenida Antônio Carlos, que eu vi aquela minha Brasília feinha, só entrando um carrão bonito lá dentro. Vou deixar minha carro aqui. Aí o porteiro: você veio de carro, pregador? Vim. Coloca seu carro. Não, irmão, deixa lá fora. Pastor, se deixar fora aí, o povo estão riscando. Meu irmão, o meu não tem lugar para riscar mais. Vai riscar o quê? Pastor, mas vão roubar. Não, ali não rouba não, meu filho. Não pode ter certeza que não rouba. Minha não rouba. E Deus curou um cego há mais de 27 anos que não enxergava. E o pastor disse: o pregador não pediu, mas nós vamos dar um carro para ele. Irmão, eu fiquei tão feliz, irmãos. Mas na mesma hora que eu fiquei feliz, o irmão levanta no meio da igreja e começa a gritar: não, pastor, não, que não dê carro para ele não. Eu disse: infeliz, filho do cão, fica quieto. Eu fiquei tudo assim. Irmão, não murmure não, irmão. Às vezes você murmura e perde a benção. Levaram o microfone para ele e disse: por quê? Pastor, mande o pregador aí amanhã na minha loja e escolher um carro a gosto dele. Eu disse: esse cabra é de Deus. Nós somos assim, irmão, precipitado. Deus quer fazer a bênção aqui meia hora, mas você fecha a mãozinha, aí perde, não sabe por quê. Está entendendo o que eu estou falando? Diga: eu estou. Não, diga bem para o inferno ouvir, diga: eu estou. Pronto, tu é águia, rapaz. Tu é águia. Se é águia, tem que ter visão de águia. Oxe, agora fica uns crentes aí, cheio de coisinha de me deixa, me larga e me solta. Para com isso, tu é crente. Queridos, naquele dia, o porteiro disse assim: moço, me dê sua arma, depois você entra. Eu disse: eu sou chefe do comando vermelho. Ele disse: na minha igreja ninguém entra armado. Alguém bateu no nome do porteiro e disse: deixa os homens entrar. Lá fora eles fazem o que bem quer. Aqui dentro quem manda é o Espírito Santo de Deus. 20 homens, 10 entrou comigo e 10 ficou na porta principal. O pastor que estava pregando naquela época, irmãos, era conhecido como príncipe dos pregadores. Passei conhecido como príncipe pregador porque pregava muito. Pastor maranhense do estado do Maranhão, pastor Gesiel Nunes Gomes. Ele era o pregador. E ele dizia: você que diz que para você não tem mais jeito, você que odeia crente, você que veio com um propósito de acabar este culto, o meu Deus te liberta. Olhei para o meu colega e disse: quem nos dedurou? Meu colega: chefe, não falei nada. Como é que ele está acertando a minha vida? Deus estava revelando ao profundo. Quando fez o apelo, meu colega estava chorando. Eu disse: o que é que você tem? Chefe, eu estou sentindo uma coisa estranha, algo esquisito, com vontade de chorar. Eu dizia: para de chorar. Ele disse: parar eu já tentei, mas eu não consigo. Então chora baixinho. O cabra abriu o bocão e chorou mais alto ainda. Levantou-se e foi até o altar, tirou o revólver e deixou na mão do pastor, e olhou para mim e disse: chefe, se quiser me matar, chefe, pode matar, eu quero ser crente. E deu as costas para mim. Eu coloquei a mão no revólver para atirar no meu colega dentro da igreja. Quando eu coloquei a mão no revólver, o pastor falou: moço, lá em Friburgo, Morro de Dedê, Complexo, Lemão Parado, Lucas, Jacarezinho, Baixo Fluminense, Roça, Mica Geral, Morro do Flamengo, Morro do Cantagalo, Morro do Borel, Morro da Formiga, Vila Cruzeiro, Vila Pavão. Lá tu faz o que bem quer. Aqui dentro quem manda é o Espírito Santo de Deus. Olhando para você como estou olhando agora com meus olhos azuis, amém? De cima do altar desceu um varão com um cajado nas mãos e vestes brancas. Dê licença, posso reverendo? Desceu com um cajado nas mãos e vestes brancas. Veio ao meu encontro, sentou do meu lado, bateu a mão no meu ombro e disse: moço, eu sou quem você procura. Você não tem me desafiado? Eu estou aqui. Um homem que nunca tinha chorado naquele dia, eu chorei. Amém, filho? Pegou aí? Naquele dia eu chorei, enquanto as lágrimas desciam. Eu soltei a mão do revólver e disse: eu quero Jesus. Dali morria-se o chefão do Comando Vermelho, nascia Pastor Salles, para a glória de Deus.
Alai tocou de faço anda lá maná. Deus me trouxe aqui esta noite para dizer que há uma saída sim para você. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: não te preocupe, eu estou trabalhando no oculto, mas eu estou trabalhando. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: não te preocupa, porque eu estou enviando resposta sim. E se você crer, você vai tomar posse daquilo que você está pedindo. Mas pastor, já faz tanto tempo, já faz tantos anos. Não se preocupe, não importa a quantidade de ano, não importa a quantidade de tempo, não importa o que falaram, não importa o que te acusaram. Deus diz assim: eu ainda sou teu advogado, homem. Eu ainda trabalho contigo. Alai tocou de fa. Te prepara, nai te faz. Tu não sabe o quanto eu tenho trabalhado por ti. Alá manai. Vou te levantar de uma forma diferente, que muitos não vão entender, mas há uma promessa que eu fiz, e eu quero dizer: a promessa não morreu, a promessa está de pé. Alai te cas. Te prepara, crente, porque é noite de resposta, é noite de solução. Aleluia, aleluia, aleluia. Aceitei Jesus como meu Salvador. Deixa eu saltear mais um pouquinho. Fiquei alguns anos preso, saí da cadeia quando orei pela filha do presidente da República do Brasil, e Jesus curou do câncer. Traz o homem aqui, está preso. Vou entrar com pedido para o presidente da República, mas na cadeia Salles não pode mais ficar. Eu saí. Saudoso pastor Túlio de Barros, eu disse: pastor Túlio, me arruma um dinheiro para mim visitar minha mãe no meu país. Ele: que país? Eu disse: o Ceará. Porque lá tudo é diferente. E eu fui no ônibus Itapemirim, irmãos, o povo jogando dominó, ouvindo umas músicas feias que só Jesus, baralho, bebendo lá dentro do ônibus. Parecia Sodoma e Gomorra. Mas cheguei. Quando eu cheguei na casa de minha mãe estava morta. A mãe que orou pelo filho há 20 anos, a mãe que Deus prometeu: tu vai ver teu filho pregando, agora ela estava morta. Meu pai entrega uma certidão de óbito, dado pelos médicos, e ele disse: sua mãe está morta. Eu baixei a cabeça e chorei e disse: pai, cadê o que Deus prometeu para minha mãe? Minha mãe disse: se for preciso, o meu Jesus vai encontro contigo, mas eu quero te ver pregando, porque eu tenho promessa. Cadê? O pai disse: filho, eu não tenho explicação, mas sei que sua mãe está morta. Eu entrei na minha casa, a mamãe estava dentro de um caixão, sendo velado, tinha algodão no nariz, no ouvido tinha algodão no nariz, toda tampada, coberta com flores. Aqui, lábio roxo. Eu disse: pai, deixa eu ir orar. Minha mãe tinha sido picada por uma cobra coral e veio a falecer. Entrei para o quarto e peguei minha Bíblia, e eu abri em Jeremias 33:3. Clama a mim e respondeste-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Escute uma coisa: se tem uma coisa que Deus não aceita, Deus não aceita ser acusado aqui dentro. Porque o próprio Deus disse: pode passar os céus e a terra, mas minha palavra permanece. Eu disse: Deus, cadê o cumprimento da tua palavra? Tu não falou que minha mãe ia me ver pregando? Deus falou comigo assim: meu filho, foi eu que te escolhi desde o ventre da madre, foi eu que fiz a promessa para tua mãe, e se eu falei, está falado. Vai lá, coloca a tua mão esquerda na testa da tua mãe, a direita levanta para cima, e ordena que o espírito de vida volte para o corpo, porque todos aqui vão saber
que há um Deus na tua vida, que foi eu que te escolhi e te chamei, e aonde tu passar e por quem tu orar, eu mudarei a história da vida. Eu senti que era Deus falando comigo. Meu pai bateu lá, ó, na porta do quarto. Eu saí com a Bíblia na mão chorando. Filho, vamos, o carro funerário está aí para levar sua mãe ao cemitério. Eu disse: pai, deixa eu orar pela minha mãe. Ele disse: você não entendeu, ela está morta. Mas de tanto insistir, ele disse: nós não oramos pelos mortos, filho. Eu disse: tira a tampa. Tirar a tampa do caixão. E eu olhando para aquele, com aquele monte de gente em cima, e dizia: não está bem da cabeça. Eu coloquei a mão na testa, da forma que Deus me falou, eu fiz. As palavras que eu usei naquela época, é que eu vou usar agora. Eu disse assim: Jesus dos crentes. Jesus dos crentes. Jesus dos crentes. Eu não sei se esse caminho é certo ou verdadeiro, mas se esse caminho for um caminho verdadeiro, se o que foi tu que falou comigo, faz com que minha mãe volte a viver, pois era uma promessa que tu fez que ela ia me ver pregando. Durante a oração eu dizia: espírito de vida, volte para o corpo. Amém. Mãe, minha mãe continuou morta, irmãos. Mãe continuou morta. Meus irmãos trouxeram a tampa do caixão. Meu pai veio me abraçar e Deus falou comigo: meu filho, fale só mais uma vez. Aleluia. Fale só mais uma vez. E eu, pela terceira vez, eu disse: mãe, em nome de Jesus Cristo Nazareno, mãe, levanta. De dentro de um caixão, mamãe piscou com os olhos, levantou e está viva até hoje, para a graça de Deus. Eu não sei o que você tem, eu não sei o que você quer, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que a tua causa não está perdida. Deus me trouxe aqui para dizer: Ele é juiz, advogado. Estão te acusando, estão dizendo que para você já era. Deus diz: não, não, eu ainda tenho aleluia, a última palavra a falar. Minha mãe levantou do caixão e os crentes correram. Até meu pai correu, que era casado com a minha mãe. À noite, meu pai estava com medo de dormir com a minha mãe. Meu pai: mulher, tu bem? Mas sou eu, estou viva. Mamãe foi para a igreja lá, Assembleia de Deus, à noite, e os médicos que deram a certidão de óbito estavam lá vendo minha mãe falando normal. Só via médico chorando, com a mãozinha levantada, dizendo: eu quero Jesus dele, eu quero esse Jesus. Minha mãe hoje está com seus 89 anos. Meu pai já desceu a sepultura. Você conheceu meu pai, né? Ele conheceu meu pai, levei ele lá na gravadora. Bem escurinho, bem pretinho meu pai. Minha mãe é branquinha do olho verde, mas meu pai é bem negão mesmo. Um amor de pessoa, mas Deus levou meu pai. Morreu aos 93 anos. E eu só tenho mãe, mas até hoje ajuda a minha mamãe no que eu posso. Mamãe hoje é cadeirante. Mora meu irmão que mora com ela. Mora meu irmão, minha cunhada, que cuida da minha mãe. Mas nós ajudamos todo dia minha mãe. E hoje eu tenho feito aquilo que Deus tem mandado eu fazer: pregar o Evangelho, contar uma história da Bíblia, do que Deus fez e vai continuar fazendo. O que você precisa para Deus mudar a sua história? Pastor, já tinha visto muitos testemunhos, muitos, mas como esse é a primeira vez. Deus mudou aqui um homem livre para fazer a vontade de Deus. E você tem feito o que para Deus? Meus irmãos, escute uma coisa: eu não tenho salário de igreja nenhuma. Eu não sou um pregador profissional. Eu sou um pregador que prega o Evangelho.
Quando as igrejas, algumas pessoas nos abençoam, abençoa de coração. Eu sou grato a Deus por tudo. Deus nunca deixou faltar o pão. Pai de 17 filhos. Amém? Pastor 17, crescer e multiplicar e encher a terra. Amém? 7 netos, olha que maravilha. Tão bom quanto vovô. E um bisneto, bisavô. Jesus faz isso. Adore Jesus com suas palmas, que Deus o abençoe.